Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar Azevedo Capacita, toda quarta-feira a partir das 10 da manhã. A gente está aqui sempre com um tema diferente, um assunto relevante, assim como esse de hoje. Já estamos aí no episódio 81, toda quarta-feira, 10 da manhã, sempre às quartas aí, a gente vem nessa sequência. Episódio 81, hoje nossos convidados aí em dose dupla, o Eric Miguel Odório, diretor da Honórios e Honório da Sociedade de Advogados, advogado trabalhista, tributarista, desculpa, e o Emerson Gabriel Honório, sócio-diretor também da Honório e Honório Sociedade de Advogados e professor tributarista. O nosso tema, eu sei que muita gente está interessada aí, né? A Tunep sai ou não sai? Futuro financeiro das instituições. Eric, eu vou pedir para que você, Eric e o Emerson, já agradecer o aceite, né, do nosso convite, aceitaram aí prontamente assim que receberam, e já agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês para estar nessa manhã com a gente aqui na quarta-feira, 10 horas da manhã. Eu sei que o pessoal que participa já sabe o que acontece, mas eu sei da rotina, né, como é corrido para todo mundo aqui. Eu vou deixar que vocês se apresentem, quem for falar primeiro, eu sei que os dois vão nos apresentar aí, mas fiquem à vontade para falar sobre vocês, apresentarem, depois a gente já começa a iniciar. Lembrando, tá, antes, que é um bate-papo, é um webinar, né? Então, a ideia assim, é o conteúdo, né? Eles estão trazendo conteúdo para a gente participar. É muito importante a participação de todos, tanto perguntando quanto colaborando. Olá, Emerson, Eric. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Lucas, bom dia. Está aparecendo aí no vídeo Eric Miguel Honório, só que eu sou o Emerson, tá? Ao Emerson contrário, Gabriel. tá? Eu sou o Eric com tireoide. Vocês vão ver que é parecido, só que é mais gordo, né? É, tá assim, pessoal, que teve um problema técnico ali, que eu com Bluetooth é um desastre, rapaz. Mas o pessoal já tá arrumando e logo vem, tá? Eu queria agradecer, tá, Lucas, a oportunidade aí que vocês concederam. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que nós nos vimos lá em Brasília, em Fortaleza, então fica um ambiente meio entre amigos, né? Fica fácil tratar desse assunto. Agradecer você, né, mais uma vez pelo convite, agradecer a todos os presentes aí. Sei que esse tema, para quem está acompanhando, quem já tem ação ajuizada, trouxe para nós um susto muito grande, porque houve uma suspensão, né? Então, tem processos que já estavam em fase de liquidação, que estão sendo suspensos, outros ainda não teve uma ação, um julgamento procedente, e estão sendo tudo suspenso aí com base no tema 1305 do STJ, né? É claro que nós não temos a intenção nenhuma de esgotar o assunto, mas pelo menos trazer um norte para os hospitais filantrópicos, né? De como está, o que a gente tem que aguardar dessa decisão, porque em Brasília, por exemplo, quando nós nos reunimos em Brasília, em Fortaleza, o principal foco, né, a maioria das conversas eram sobre as ações Tuneps, como que vai ficar, o que vai ser, já tem gente negociando esse ativo, né, já contando assim, com dinheiro lá no contábil, né? Porém, veio essa decisão de suspensão de todas essas ações e com isso trouxe para nós uma mudança de rumo, tá? E essa mudança de rumo fez com que a gente tivesse aí uma surpresa e que a gente já começasse a pensar de uma forma diferente. Porque o que que nós tínhamos em mente até então, né? Pô, a Tunep vai vir, vai auxiliar todos os hospitais filantrópicos, vai trazer um suspiro, né? Um fôlego financeiro, e daí vem a decisão, suspende e muda todos os rumos, tá? Então, a nossa intenção aqui a gente vai fazer uma apresentação para vocês, né? E a nossa intenção não é esgotar o assunto, mas colocar todos na mesma página e assim por diante, né? Lucas, eu mandei a apresentação para você e o pessoal não conseguiu compartilhar a tela aqui. Será que você conseguiria por aí por enquanto? Consigo, vamos lá, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. É igual diz minha mãe, né? Nessa época tecnológica, quando o computador não quer, ele não quer e pronto, não tem como.
Isso a gente testou antes, né? Tudo certinho, mas acontece. É, O Emerson, deixa eu pegar aqui, vamos lá. E é assim né? que Mas você, é. Oi, é, Lucas? assim que você conseguir, eu vou liberar, eu vou colocar, mas assim que você conseguir, deixa eu fechar aqui, voltar, aí eu vou pedir para que você, quando você conseguir fazer funcionar aí Sim, novamente, né? sim. E aí, para que você apresente para a gente, porque fica mais fácil, porque eu vou aceitando o pessoal e vou respondendo as perguntas aqui. Então, de repente, Tá. É, o pessoal eu me perco aqui. É, já tá para abrindo já, né? Login. só um minutinho para eu colocar na tela certa. Vamos lá, deu certo. Ô, Lucas, eu acho, tá? Eu não sei. Se você quiser aguardar 2 minutos, Ah, eu acho que já dá para a gente resolver aqui. Pode ser? pode, com Eu acho que fica certeza. mais fácil, né? Pode ser. Enquanto isso, eu vou aceitando o pessoal aqui, ó. Ótimo. Beleza, só um Tem... instantinho. Tá joia, tá joia. Tem mais gente na espera. É, o pessoal que está entrando agora, eu estou vendo aqui. A irmã Neuza, eu vi a fotinha dela passando por aqui. Pessoal de Santa Catarina. Joseni Teixeira com a gente. E assim a gente vai ganhar um tempinho aqui, ó. Até o Eric conseguir colocar, o Emerson conseguir colocar aí mais. Vou admitindo o pessoal. Eu deixei para vocês aí o link, tá? E enquanto eu falo aqui, tem o link também do nosso grupo do WhatsApp. Como eu não tinha falado, não tinha mostrado ainda, tem um QR Code. Eu vou enviar o link também para vocês. Então fique à vontade. Quem não faz parte, a maioria aqui já faz parte, que a gente acompanha e está sempre com a gente. O material de hoje a gente vai disponibilizar lá, assim como a gravação. Então fique à vontade para entrar. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada. É só um grupo para o webinar exclusivo, para divulgar o webinar, os próximos webinários, o conteúdo e a gravação, né? E também o material que a gente sempre envia. Deixa eu aguardar um pouquinho só o Emerson voltar. A gente já continua e dá início aí ao nosso webinar. Eliséia, bom dia. Tô vendo a irmã Oi, Neuza. Lucas, bom dia. Bom dia, Olá, tudo bem? Não devo fazer isso, mas só para dar um oi, né? Mas já estou chegando aí no hospital. Estava fora numa reunião, estou chegando mas já acompanhando aí, tá? muito bom, Pronto, muito tá. Um bom. abraço, Um até mais. abraço. Saudade Tá. de vocês aí. A gente vai Igualmente, se tá. reencontrar. Tá bom, isso mesmo. Estou vendo que algumas pessoas já entraram aqui no grupo. Ô Emerson, se você quiser, eu posso, já está na tela também. Pode começar e aí eu vou mudando, sem problema. Até vocês conseguirem, a gente só pula os slides depois. Tá? O Eric e o Emerson aí. Vou colocar para vocês aqui o QR Code do grupo, enquanto isso, enquanto o Emerson volta aí para dar continuidade no nosso webinar.
O Emerson tá entrando aqui, está voltando, acho que ele conseguiu. Bom dia, pessoal, novamente. Ô, Emerson, eu fiquei. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Agora eu fiquei preocupado. Se sai ou não sai essa Tunep? Não, se nem a apresentação está saindo, que dirá Tunep? Ai, ai, vamos lá, fique à vontade. Vamos compartilhar. Pode compartilhar aí se você já tiver. Se você já conseguir, fique à vontade. Eu vou compartilhar assim que o computador quiser, mas eu já vou dando início aqui, pessoal, até para a gente ir ganhando tempo, tá? Mais uma vez, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos a esse webinário sobre a TUNEP, Tabela Unificada Nacional de Equivalência de Procedimentos. Sai ou não sai? Se depender do expositor, acho meio difícil, né, Lucas? Mas vamos lá. Isso, pessoal, o que nós tínhamos comentado antes, né? É um tema que está afligindo uma boa parte dos hospitais filantrópicos, né? E é com grande satisfação que fico nesse espaço de diálogo, vamos se dizer assim, né? Que a gente vai dialogar um pouco sobre esse tema de muita importância, tanto para o futuro do Sistema Único de Saúde, quanto para a sustentabilidade das instituições de saúde no Brasil, né? Eu me chamo Emerson Gabriel Honório, sou professor, sou advogado, pós-graduado em Direito Tributário, né? Advogo há 12 anos e é o que eu disse no início, é com grande satisfação que eu vejo algum pessoal aqui que nós vimos em Brasília, em Fortaleza e alguns que inclusive são clientes nossos, tá? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui e ter a honra também de dividir esse espaço com o meu irmão e sócio, né, o Dr. Eric, e que ele também se apresentará em breve, tá? Pessoal, nosso escritório tem acompanhado de perto essa discussão sobre a TUNEP, tá? Ainda mais agora. Ô, Lucas, só um instantinho, acho que deu para compartilhar aqui, quer ver? Pelo amor de Deus, falam que estão vendo minha apresentaçãozinha. Foi, agora sim. Tá aí. Obrigado. Então, agora, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos Vai lá. sim. Então, pessoal, prosseguindo, nosso escritório tem acompanhado de perto essa discussão sobre a TUNEP, né? Ainda mais agora com essa suspensão pelo STJ de provavelmente todas as ações ajuizadas, né? Nós ligamos o alerta aqui, estamos acompanhando assim de uma forma bem rigorosa, né? Como fala hoje em dia, stalkeando a juventude usa esse termo. Então, nós estamos stalkeando essa ação com lupa e afinco, né? Acho que é isso, stalkeando. Ô, velho, não consigo nem abrir a apresentação, que dirá falar esses termos novos, né? Para quem conhece essa ação, tá? Nós vamos fazer um pente fino, né, dela, vamos fazer esse acompanhamento. E para quem não conhece também, não precisa se preocupar. Nós vamos tentar pegar desde o início, como que foi, o que é e a situação em que se encontra, tá? Porque quem ajuizou essa ação e está acompanhando ela de perto
com certeza está ansioso para poder receber os valores que são altos, são valores significativos oriundos dessa ação, né, conhecida como ação Tunep. E, com certeza, com essa suspensão pelo STJ, tem bastante gente perguntando, eu vou perder tudo? A minha está em liquidação, é afetada por isso ou não? Vai suspender todas as ações? Por que suspendeu? Então, vamos com calma, né? Vamos tentar responder a todos esses questionamentos da melhor forma possível, tá? Mas sem perder tempo, agradeço mais uma vez a Azevedo Capacita, que é uma grande parceira nossa, pela oportunidade de estar trazendo para o pessoal uma visualização prévia do que pode acontecer, né? Creio que nós estamos entre bastante administradores, gestores, para que trazer um pouco de tranquilidade até um certo ponto, mas deixar vocês alerta para as possíveis caminhos que essa ação pode tomar, tá bom? E como todo webinário da Azevedo Capacita, ele é bem didático, bem interativo, então vocês fiquem à vontade para perguntarem, me pararem, tá? Pois professor fala muito, advogado então nem se fale. Professor, advogado e, além de tudo, indignado com as suspensões das ações da Tunep, meu Deus, né? Engata uma quinta marcha e não só para quando faltar no cérebro ou dá uma tensão que vai desmaiar. Então, mas vocês me interrompam, por favor, havendo dúvida na apresentação, no que eu estou falando, pode interromper, o Lucas aí está no staff, com certeza ele vai ver levantando a mão e assim por diante, né? Mas vamos lá, pessoal. A Tunep sai ou não sai, né? É, an- é, de forma assim inicial, nós vamos apresentar rapidamente a pauta para vocês, né? Nós vamos apresentar o escritório, tentarei explicar aproximadamente para vocês o que é a Tunep, né? Para que todos estejamos na mesma página e que no decorrer do webinário todos estejam cientes do que nós estamos conversando, né? Falaremos sim da ação da Tunep, conhecida por esse nome, né? Ação da Tunep, e falaremos o que ela discute, quais seus fundamentos, quais as bases jurídicas, traremos também as decisões que trazem uma alteração muito significativa para os hospitais filantrópicos, né? A ação em si, alguns de vocês já sabem, elas versam sobre, como podemos falar, a substituição da remuneração dos serviços prestados da tabela SUS para a Tunep, tá? A tabela unificada. E nesse binário, nós tentaremos esclarecer e fazer que todos entendam os motivos que levaram ao ajuizamento dessa tese, que tem movimentado muito o judiciário, tá? Até a situação que ela está hoje e o que pode acontecer. Para vocês terem uma noção, pessoal, em dezembro, último dia do ano, o CNJ lançou uns dados, né? Uma estatística, que 89% do congestionamento bruto da Justiça Federal de Ação é da ação da Tunep. Então, tem movimentado muito o judiciário, tanto por essa ação ser uma ação grande, volumosa de forma pecuniária, né, de valores, quanto também, em regra, todos os entes, tá, todos os hospitais filantrópicos teriam direito. Claro, né, todos do ramo, mas para vocês terem noção, 89% da taxa de congestionamento geral é de ação de Tunep. O doutor Eric, ele vai explicar certinho a respeito dessa suspensão também, dessa suspensão da ação pelo tema 1305, que é o que acho que é o foco nesse webinário, né? E o que pode acontecer nessa decisão também. Só dando um spoiler, para quem não sabe, com essa suspensão vai sair uma decisão somente, que aplicará em todos os processos dessa natureza. Isso é bem complicado, tá? Pois os processos nesse ínterim ficam literalmente parados e ficam aguardando essa única decisão, tá? Essas decisões que ocorrem nessas ações suspensas, como é o caso da ação Tunep, ela pode ter cunho social, cunho político, cunho econômico e o cunho jurídico, tá? Sendo que, dado ao momento do país, o histórico de suspensão de ações repetitivas e essa decisão de forma única, pode ser forte a possibilidade da decisão do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, ter cunho político, pois se depender da legalidade, da fundamentação jurídica dessa ação, é tranquilo. Inclusive,
alguma entidade aqui que esteja presente possivelmente já ganhou essa ação, né? Porque os precedentes são bem fortes. Por que eu falo da decisão, tá? Pois a questão de remuneração dos serviços de saúde no SUS, pessoal, é um desafio tanto para a União quanto para a entidade. Pois a União, se tiver que repassar todo o procedimento conforme a Tunep, são valores exorbitantes. Em contrapartida, as entidades precisam de reajustes, pois elas não estão dando conta das questões financeiras. A maioria dos gestores, por exemplo, que eu converso, que o escritório conversa, eles estão preocupadíssimos com a saúde financeira da entidade, né? Sendo que a dificuldade da União e a necessidade da entidade torna esse assunto muito complexo. Algo tem que acontecer, isso nós sabemos, né? Porque do jeito que está indo tudo à beira do colapso, né? Vocês melhores que ninguém sabem a defasagem que se encontra a tabela SUS e a dificuldade que vocês têm em gerar a questão financeira, né? Sendo que, querendo ou não, essa defasagem, ela impacta na qualidade do atendimento, na redução praticamente zero de capacidade de investimento em infraestrutura, equipamento pessoal. E vai virando tudo um ciclo vicioso e beira, sim, o colapso geral, tá bom? É uma situação bem séria. E diante disso, para a entidade, a Tunep, né, a tabela unificada, ela surge como uma possível solução para equalizar essa equação, buscando garantir aí uma remuneração mais justa, uma remuneração mais adequada aos procedimentos, sendo que é necessário estabelecer essa equivalência entre o procedimento realizado, claro, levando a consideração o custo, complexidade, e a Tunep, mesmo que defasada, ela aproxima o gasto que a entidade teve com a contraprestação doente, tá bom? Então, é assim, a Tunep é defasada, mas por enquanto ela se encaixa como um remédio para suprir essa necessidade das entidades, tá? Como diz o avô da minha esposa, está com 102 anos e é lúcido. A Tunep ele não fala da Tunep, né? Mas é o termo que ele usa, é o melhor dos piores, tá? Então, é isso que a gente vai tratar aqui para vocês. Mas, enfim, o Dr. Eric vai explicar com propriedade a respeito da suspensão, tá? Que é o ponto-chave dessa apresentação. E apresentaremos aqui também algumas opções alternativas, tanto para aproveitamento do direito envolvendo a ação da Tunep, quanto outras ações que já estão correndo judicialmente, inclusive sendo patrocinada aqui pelo escritório, e que pode ser que alguma entidade ainda não ajuizou, que é um direito que a entidade tem, que pode ser remediar, tá, essa alteração no prazo para recebimento da ação da Tunep, tá? Com isso, pessoal, o nosso objetivo principal aqui, já entrando já na apresentação, em resumo, é oferecer um panorama abrangente e de forma clara da atual situação da Tunep, como já falamos, desde o início até o momento atual, com a suspensão das ações pelo tema 1305, tá bom? E tentar apresentar proposta de remediar esse travamento judicial. Podemos prosseguir, né? Já trazei muito vocês, Vamos lá, mas vamos lá. vamos lá. Falar um pouquinho do escritório, pessoal. O escritório alguns já conhecem, tá? Inclusive tem alguns clientes nossos aqui participando. Ele é chamado, né, Honório e Honório Sociedade de Advogados. Ah, mas por que 2 Honório? Porque é eu e meu irmão. Se fosse 3, seria Honório, Honório e Honório Sociedade de Advogados, né? É que nós usamos de muita criatividade para chegar nesse nome, né? Meu Deus do céu. Mas é o escritório, Honório e Honório Sociedade de Advogados, e nós estamos há 12 anos no mercado, tá? E o escritório realiza operações multidisciplinares, tá? Tendo como ramos principais nossos aqui a saúde, o tributário, empresarial e alguns outros ramos do direito, tá bom? Hoje o escritório, pessoal, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Hoje o escritório, pessoal, nós atuamos no Brasil, tá? Temos clientes na Argentina e Portugal também, e nós temos clientes espalhados no Brasil todo, hoje com atuação em 13 estados brasileiros, e no total contamos com mais de 30 colaboradores
que fazem a coisa acontecer, tá bom? Alguns já nos conhecem, mas para quem não nos conhecia, um prazer conhecê-los e vamos para a Tunep sai ou não sai, né? Essa é a perguntinha. Pensa numa perguntinha maloqueira. Pensa uma perguntinha de milhões, né? Então vamos ao que interessa. A tabela unificada, pessoal, ela de equivalência, né? A tabela unificada nacional de equivalência de procedimentos, conhecida como TUNEP, ela foi criada com o intuito de padronizar os valores pagos pelos procedimentos ambulatoriais, hospitalares, em especial focados no mercado de planos de saúde, tá? Só para vocês terem um conhecimento, a primeira edição da TUNEP, ela se deu lá em outubro de 1999. Houve algumas revisões ao longo do tempo, e em 99 ela constava somente com 2.484 procedimentos na tabela. Em 2008, 9 anos depois, contava já com 5.000 e poucos procedimentos, né, o dobro. E desde então, ela teve como ideia principal, ou seja, o objetivo, né, estabelecer, como o nome já diz, uma equivalência entre os procedimentos realizados. Esse é o objetivo da TUNEP, tá? É claro, sempre levando em considerações os custos do procedimento, complexidade, tempo de duração e assim por diante. Com isso, a TUNEP, ela traz, tá, na realidade nossa, uma garantia de uma remuneração dos serviços prestados mais justos e uniforme para os prestadores de serviços que atendem o SUS, tá? Vamos colocar assim para vocês entenderem. Para nós não nos perdermos, já entrando no assunto propriamente dito, é importante relembrar, pessoal, que a tabela do SUS, que hoje define os valores atualmente pagos pelos procedimentos, sempre sofreu com defasagem, tá? Ela torna a remuneração dos serviços bem complicada, tá? Bem complicada. Ela é insuficiente, vocês sabem bem disso, para cobrir os custos reais dos hospitais e santas casas. A tabela SUS não cobre os custos que as santas casas e hospitais têm, tá? E essa defasagem, ela se deve a diversos fatores. Por exemplo, falta de reajuste adequado ao longo do tempo, incorporação de novas tecnologias na saúde, procedimentos sem atualização, sem a devida atualização de valores, a complexidade que dificulta muito a definição dos valores certos, tá? Ou seja, fica muito difícil a gente ter um valor justo e equilibrado, tá? Entre a relação união, serviços prestados e a entidade, tá? Para qualquer leigo, pessoal, ouvindo eu falar essas coisas, percebe que a TUNEP, nesse contexto, ela surge como uma alternativa para corrigir essas distorções, tá? Mesmo a TUNEP estando defasada, ela ainda traz uma base mais justa e uniforme de pagamento. No entanto, é importante frisar que a TUNEP ela não é uma tabela com preço fixo, tá? Ela é um referencial, ela é um norte, o mínimo aceitável para que a União, no caso, pague as prestações dentro daquele mínimo aceitável para as entidades, tá? É sempre importante lembrar que a TUNEP, os valores contidos nela, serve para negociação em operadoras e planos de saúde e prestadores de serviço, tá? Ela não foi criada para substituir a tabela SUS, tá? Em regra, é a tabela SUS que se aplica, tá? Com isso, o principal propósito da TUNEP, como já dissemos, é fazer fazer esse equilíbrio entre uma remuneração mais adequada e justa para os serviços prestados, tá? E ela também busca, tá, só para conhecimento, fazer uma equivalência entre procedimentos similares, tá? Evitando que alguns hospitais recebam menos pelo mesmo serviço que outros hospitais poderiam ser excessivamente remunerados. Em resumo, suponhamos que o hospital realiza um determinado procedimento cirúrgico. Lá gastou R$ 40.000. Pela tabela SUS, como está defasada, a entidade vai receber, tá, números aleatórios, tá? R$ 20.000. Com a aplicação da TUNEP, poderia chegar aí em 38, 42, alguma coisa meio que daria um equilíbrio para manter a correta contraprestação desse serviço prestado pela entidade, tá bom? Pessoal, até aqui tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Como que estamos? Lucas?
Tem alguma pergunta? Não, por enquanto não, mas fiquem à vontade para colaborar aqui com a gente, perguntar, né? Abrir a câmera também, levantar a mãozinha aí, ó. Fiquem à vontade. Minha câmera não abriu agora, inclusive a minha não abriu, mas fiquem à vontade para abrir e falar com a gente, perguntar e colaborar também, né? A gente sabe da realidade de todos aqui, né? Então, aqui a gente está hoje falando aqui com várias partes do país, né, Emerson? Então, do Brasil. Então, acho que é importante aproveitar o Sim. nosso bate-papo aqui. A Janaína fez um comentário aqui. Janaína Cavalciuc. A explicação está clara, doutor, por enquanto, sem dúvidas. Ótimo, obrigado, Janaína. É por essa parte ser bem, né, bem teórica, mesmo para todo mundo ficar na mesma página, é difícil surgirem dúvidas, né? Mas, continuando, pessoal, quais são os motivos para que a entidade tem para ajuizar essa ação, tá? Muitas entidades já ajuizaram, algumas não, mas, em resumo, tá? De um lado, para vocês entenderem, nós temos um ente que não quer pagar corretamente pelo serviço prestado, e de outro, nós temos uma entidade que precisa ter, ao mínimo, seus custos recebidos, né? E com isso, nesse entrave, um não quer pagar pelo que foi feito, e outro precisa da contraprestação do que foi feito. Surge aquela frase do Chapolin, né? Quem poderá nos defender? E a única maneira, hoje, dentro do assunto desse binário que aparece como ter uma solução para esse problema, é o ajuizamento de ação. Tá? Infelizmente, na questão de defasagem, tem outras alternativas administrativas, correr atrás de recursos e por diante, mas hoje, infelizmente, é o ajuizamento da ação, tá? Que é que uma boa parte de vocês já fizeram, inclusive, né? Porque motivos para ajuizamento de ação, o pessoal tem de sobra, tá? É o que a gente vai passar aqui para vocês. Começando pela defasagem da tabela SUS. Isso é um problema histórico que se arrasta por décadas e se agravou nos últimos anos, dado esse aumento que teve de insumos e outras prestações, tá? E essa situação da defasagem, ela afeta diretamente a sustentabilidade financeira do Hospital e Santa Casa, tá? Porque eles não têm condições de cobrirem os próprios custos dos procedimentos realizados. Muito menos, como nós já falamos, investir em melhorias, melhorar o atendimento do paciente, investir em infraestrutura, equipamentos, manter um corpo clínico atualizado, que isso é muito importante hoje em dia. E essa defasagem se deve a essa combinação de fatores, né, o que nós já comentamos aqui. A falta de reajuste adequado nos últimos anos, inclusão de novas tecnologias, procedimentos sem o devido valor correto a ser recebido, dificulta muito a mantença, o equilíbrio financeiro de uma entidade, tá bom? Esse é um motivo, assim, o motivo principal. Outro motivo é a falta de cobertura dos reais custos do procedimento, que também é uma principal alegação. A tabela SUS não cobre os procedimentos, e isso, por si só, já é um motivo para o judiciário acatar a pretensão, tá bom? E obrigar que os procedimentos fossem adimplidos pela TUNEP. Pois com isso, fica naquela assim, eu presto um serviço para o ente e o ente não paga o que eu gastei, nem no mínimo que eu tive. Daí fica insustentável essa relação. Esse é um grande motivo para o ajuizamento da ação judicial. Outro ponto, nós até vamos mostrar depois ali para vocês, é que chega a ter diferenças acima de 70% entre os procedimentos. É isso mesmo, é 70%. A maioria de vocês creio que são administradores, gestores, e um administrador, quando vê um dado desse, 70%, chega a dar sua dor, dá náuseas, entendeu? Porque é muito discrepante. E outro motivo que é complicado também é que a última revisão efetiva, tá? Vamos falar efetiva, da tabela SUS foi em 96. Em 96, pessoal, eu era um lindo bebê de 6 anos de idade. Imagina a diferença, o tempo que discorreu e não teve uma revisão efetiva. Teve sim umas poucas atualizações em 2013, bem abaixo do esperado. Em 2024 teve também, alguns falam, né, que foi interessante, mas nem tanto, a revisão da tabela SUS paulista, mas efetiva mesmo foi em 96. E por fim, né, não se limitando somente a esses motivos,
que tem vários, né? A entidade tem que achar um meio de pagar os seus serviços prestados. Esse é um dos motivos para ajuizamento da ação também. Tem alguma outra forma de receber corretamente? Não. Ou tem alguém aqui que acha que o ente vai chegar e vai começar a dar, ó, o seu procedimento deu 100 mil, 130 para você ter uma saúde financeira. Isso nunca, né? Então, a entidade tem motivos para procurar no meio, no caso judicial, a contraprestação correta pelos serviços prestados, tá? Só para vocês verem aqui uma pequena ilustração de uma diferença entre tabela SUS e a TUNEP. Olhem, por favor, a última linha, é o procedimento policetemia. Tabela SUS pagava R$ 190 por esse procedimento. A TUNEP vinha e pagava 592. Olhem a diferença, uns 200% de diferença. Eu não sei fazer conta. Inclusive, advogado só sabe fazer conta de 30%, viu, pessoal? O resto é uma negação. Imagine uns 200% de diferença. Vamos pegar outro aqui, o neurotomia. A tabela SUS pagava 320. A TUNEP vai lá e paga 1.075. Agora, imagina, a União vendo a diferença que teria que pagar para todas as entidades do Brasil. Imagina. Agora, imagina vocês, as entidades, calculando aí na cabeça rapidinho quanto deveriam receber da União. Percebe o entrave que isso gera? Porém, é direito, e ninguém melhor que vocês para saberem que do jeito que está, a situação está muito difícil. Fica muito difícil manter uma saúde equilibrada sem a revisão desses procedimentos, né? Prosseguindo, pessoal, quais são os argumentos jurídicos, tá? Lá inicialmente foram os motivos que dão a vocês o ensejo para o ajuizamento da ação. Aqui são os argumentos jurídicos, né? Porque o advogado arregaça as mangas e representando os clientes, eles pleiteiam esse direito perante o juízo, para que se tenha um equilíbrio mínimo, né? E que a entidade, com esse equilíbrio mínimo financeiro, tenha condições de arcar com pelo menos os custos da prestação de serviço, pois fora isso fica insustentável, né? Os argumentos jurídicos, rapidamente passando aqui, utilizados nessa ação, pessoal, se baseia em princípios constitucionais, ou seja, são princípios que estão na Constituição, como o da isonomia, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos e outros argumentos como a alta probabilidade de um colapso no sistema de saúde, uniformização de repasses e apresenta também os números de precedentes favoráveis que são para que seja utilizado a TUNEP ao invés da tabela SUS, tá? Basicamente é isso que nós, advogados, argumentamos judicialmente. O princípio da isonomia, tá? Ele tem como premissa garantir que todos os serviços similares sejam remunerados de forma justa, sem qualquer discrepância arbitrária, tá? Porém, não há motivo dessa discrepância entre a tabela SUS e TUNEP. Ah, mas é porque é prestação de serviço de operadoras de saúde, de convênios. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem motivo para essa discrepância, tá? Para mim, essa discrepância beira a má-fé do ente público, tá? Ah, mas a TUNEP não foi criada para esse fim. A TUNEP, ela tem outro... Mas, enfim, a TUNEP é o que se equipara aproximadamente ao custo que você tem na operação, ao custo que a entidade tem da operação. Deu para entender, né? E só para deixar claro, muito embora ela não foi criada para esse fim, ela aparece aqui, pessoal, como o remédio que encaixa na realidade das entidades, tá? Pois nos processos nós argumentamos bem que a defasagem do SUS viola o princípio da isonomia, pois estabelece valores e remunerações totalmente inferiores ao que vocês gastam, tá? Prejudicando vocês de uma forma assim que vocês nem imaginam, né? Vocês imaginam que vocês estão no dia a dia, tá bom? E, pessoal, nós já vamos entrar na parte legal, tá? Sobre a suspensão, o que vai acontecer e tal. Só ter um pouquinho mais de calma, eu já estou terminando. Porque, lembra, né? Professor, advogado e ainda mais indignado, gera revolta, né? Então a gente fica falando, mas só para deixar vocês a par do que está acontecendo, tá?
Já o equilíbrio econômico, financeiro, né, econômico financeiro dos contratos administrativos, é outro princípio fundamental que embaça essa ação, tá bom? Nós argumentamos, quando eu falo argumentamos, não é nós, eu, Emerson não, é os advogados, né? A maioria dos advogados que advogam nessa causa. Nós argumentamos que a defasagem da tabela SUS desequilibra totalmente os princípios que nortearam a realização do contrato com o SUS, pois não permite nem que eles cubram os custos dos serviços mínimos, imagina, né? A necessidade dessa atualização desses valores é justificada, pessoal, pela constante evolução de custo. Isso é claro, né? De inflação, novas tecnologias, práticas em saúde, e com isso, a tabela SUS, ela deveria ter sido atualizada periodicamente para ir acompanhando essas evoluções, mas não. Ela ficou lá em 96, sossegadora, deitou lá e ninguém mais, porque ficou cômodo, né? Só saiu do comodismo quando começou a entrar ações judiciais, né? Além disso, vocês sabem bem disso, tem-se uma alta probabilidade do sistema quebrar, entrar em colapso, né? Pois ninguém subsiste um tempo longo. Eu tenho um custo de 10 e recebo 8, né? Fica complicado. E vocês viram a diferença ali na tabela SUS e para a Tunep. O risco de colapso é muito grande, tá bom? E por fim, né, as ações judiciais, elas se baseiam em precedentes favoráveis de decisões que já reconheceram a necessidade de atualização desses valores pagos pelo SUS, tá? Essas decisões, elas demonstram que o Poder Judiciário, ele tem notado, tudo isso que eu falei para vocês, é claro aos nossos olhos. E os juízes também têm notado essa necessidade e têm dado ações procedentes, têm julgado as ações procedentes, né? E são muitos, 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 muitos. Vocês podem confirmarem, porque aqui deve ter bastante gente que entrou com essa ação e já teve sentença favorável, né? Possivelmente não recebeu, tá? A maioria não recebeu, não teve essa contraprestação, mas está em liquidação, o processo está ocorrendo. Agora, nós temos essa questão da suspensão, porque até agora, pessoal, entrava e ganhava, entrava e ganhava, entrava e ganhava. Agora veio o STJ, pelo tema 1305, e suspendeu todas as ações, tá? E o que vai acontecer agora? A Tunep vai sair ou não vai? Ou vai ser igual a apresentação minha que não queria sair, entendeu? A câmera do Lucas que não quis aparecer. Então, eu vou passar agora a palavra para o doutor Eric, tá? Ele vai se apresentar, vai prosseguir daqui adiante. E, por enquanto, agradeço e já peço desculpas pelo transtorno lá no início, mas agradeço a atenção de todos e por enquanto, vou ficar acompanhando com vocês aqui, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Passar para o doutor Eric, ele tem a palavra. Obrigado, pessoal. Bom O dia, Eric, pessoal, então. tudo bem? Obrigado, Eric. Vamos lá. Me ouvindo bem? Obrigado, Lucas. Inicialmente, eu quero agradecer por estar aqui, tá? Nós fomos convidados pela Azevedo Capacita, nos sentimos honrados por tudo que está acontecendo, tá? Principalmente por vocês estarem aqui, nós ficamos honrados de vocês estarem participando, depois interagiremos mais, tá? Eu me chamo Eric Miguel Honório, eu sou sócio aqui do escritório, que já foi apresentado. Eu peço duas desculpas, tá? Uma porque eu tô com dor de garganta, então pode ser que o áudio fique bem baixo, quase que eu não consigo fazer essa apresentação. E se eu tossir, vocês me perdoem, tá? Eu não coloquei na apresentação duas coisas, e porque eu quero dar um susto em todo mundo, até no Lucas que está promovendo isso aqui. A primeira é um adendo, tá bom? A primeira é da palavra depende. Eu, quando era do extrajudicial, lá atrás, em cartório, etc., eu odiava a palavra depende, porque eu era do extrajudicial. O extrajudicial bate certinho o que precisa, etc. E no judiciário sempre tinha o depende. Eu perguntava alguma coisa, era depende. E isso cria um mal-estar. Hoje não, porque eu já trabalho com isso há muito tempo, mas pode ser que crie um mal-estar quando eu for responder alguma coisa e a palavra seja depende, tá? Eu peço que vocês sintam isso como uma coisa normal, tá? E a segunda não é a hora, não é o lugar e não é o momento
mas é mais ou menos nessas horas que eu trabalho. É sobre a liquidação de 1995, tá? Um assunto totalmente diferente, só que tem uma correlação entre esses assuntos. Eles estão caminhando paralelamente, tá? É um aviso para quem não fez essa ação ou quem não tem conhecimento, porque nós temos um rol que mostra que milhares e milhares de entidades não ingressaram com essa ação de liquidação. E essa ação de liquidação está andando paralelamente com a Tunep, tá bom? Corram atrás, é um valor judicial, logicamente, mas é um valor que precisa, que causa e será de grande impacto para os entes que ingressarem, tá? Vamos lá. Eu já fiz a apresentação, agradeci tudo aqui que aconteceu, vocês, agradeço o Emerson por ter feito essa apresentação. Tudo isso que eu vou falar da questão de suspensão, ela não abrange os processos com trânsito em julgado. Em geral, não abrange os processos com trânsito em julgado. Isso já é passivo, tá? Isso aí já foi acordado pelo STJ, vamos colocar assim, mas existe o depende, tá bom? Mas ressalvando, trânsito em julgado está ileso, vamos colocar assim. E por que houve a suspensão pelo STJ? O que é a suspensão? A suspensão é o ato que o STJ faz quando ele vê que tem implicações diretas na sociedade, no caso, nas entidades, né? Porque essa suspensão, os processos geram desdobramentos para as entidades, e isso pode afetar grandemente. E nessa questão, no tocante a isso, sempre tem os aspectos econômicos, políticos, sociais, tá? E no aspecto econômico, vamos falar assim, o aspecto econômico pode afetar milhares de pessoas e impactar o orçamento do poder público, tá? No aspecto político, é, as prestações, as políticas públicas podem ser afetadas. E no social, nesse caso, pode afetar o acesso à saúde. Tá? Então, seria esses três aspectos. Isso está sendo julgado pelo STJ, tá? Foi suspenso pelo STJ, porque, por enquanto, é um aspecto infraconstitucional. Tá? Nós estamos vendo aqui esses temas. Se eu passar o tema da apresentação, vocês vão me avisando, tá bom? E por que houve essa suspensão? Houve essa suspensão para proteger ou tentar encavalar no mercado, vamos colocar assim, no âmbito jurídico, a segurança jurídica, o que é difícil nos últimos anos no Brasil. Eu posso falar que é difícil, complicado a questão da segurança jurídica no Brasil. E essa suspensão, ela foi pautada em quê? Nos artigos 1063, 1036 e 1037 do Código de Processo Civil, tá? Que diz sobre afetação. Existe um tema, e esse tema tem multiplicidade de processos com a mesma questão jurídica e precisa de uma uniformização. O que acontece? O STJ vem, afeta esse tema e suspende. O que seria essa afetação? Essa afetação é nada mais que um procedimento em que o STJ pinça um processo e desse processo, como está ocorrendo muitos recursos repetitivos, esse processo será julgado e vai ser a decisão disso vai ser pulverizada aos outros processos. Tá? Na verdade, é uma resposta vinculante a tudo que está sendo chego, não sei se eu posso usar assim, mas tudo que está sendo chego ao STE, ao STJ. Tá? Desculpa da concordância aí, mas eu acho que creio que vocês entenderam. Vamos ver, a cenário de suspensão é quando ocorre essa multiplicidade de processos com as mesmas matérias e a uniformização de decisão. Por que a uniformização de decisão? Porque incide no âmbito econômico, político, social, baseado no campo jurídico. E o prazo que acontece isso, o CPC estabelece, acho que é artigo 1037, tem o 1036 e 1037. O 1037 estabelece que o prazo para ser julgado depois de afetado, acontecido esse efeito, é de 1 ano. Porém, pessoal, vários poréns, inúmeros poréns, nós estamos no Brasil. E pode ser que esse prazo seja relativizado, tá bom? E o que exatamente vamos falar que o STJ está julgando? Ele está julgando quem deve ser responsabilizado pelos serviços prestados ao SUS
e qual é o valor aplicado. Porém, isso aí teve uma vertente em 3 etapas. A primeira etapa, tá, que o STJ vai julgar. Se no caso é um âmbito genérico com 3 etapas, tá? Três temas para julgamento. O primeiro tema é o seguinte: a União ela pode ser demandada sozinha, vamos colocar assim uma palavra mais simples, sozinha na ação judicial da revisão da tabela SUS? Ela pode ser sozinha na petição, no polo passivo, no processo? Esse é o primeiro tema que o STJ julgará nesse genérico de assunto, tá? O STJ precisará determinar se a União pode ser demandada sozinha, o que confere com o segundo tema nesse quesito de suspensão. Há necessidade de todos os entes, há necessidade de todos os entes estarem no processo, no polo passivo, União, estados, municípios, há necessidade. E isso porque teve esses 2 deslindes assim desse tema. Porque nós já vimos aqui no escritório, assim, o cliente, eu vou fazer um parênteses, o cliente não era nosso, mas nós fomos demandados que vimos o processo estava, vamos colocar assim, em palavras simples, nos finalmente. E aí o processo retornou por uma decisão que a União não poderia estar sozinha no polo passivo. O processo literalmente, por exemplo, de 2 anos, 3 anos, ele teve que voltar no início. E isso gera uma quebra de expectativa enorme ao cliente, gera, assim, problemas, discussões. Nós sabemos que estamos em âmbitos corporativos e nós recebemos essa situação. E não tem, eu não sou dono da verdade, eu gosto de dizer isso, eu não sou dono da verdade, estou aqui para aprender também, mas nesse caso não tem o que a gente faça. Nós podemos recorrer e etc., mas aqui está o recurso ou a indignação processual. Aqui embaixo está o metajogo, ou acima, né? Aqui está a base de tudo que está acontecendo no mercado, na política e etc. E o terceiro tema, que é dentro desse tema 1305, é, no caso, a equiparação da tabela SUS, né, a atualização, vamos colocar assim, pela TUNEP/IVR. Tá? Daí, esse seria o cerne da questão, o intuito de tudo seria essa equiparação. E por que, deixa eu ver onde eu estou aqui, e por que essa suspensão importa e quais os impactos? A suspensão importa porque ocorre a uniformização da jurisprudência. E a jurisprudência vindo do STJ, com esse recurso repetitivo, com esse tema 1305, ela cria uma decisão vinculante. E aí não acontece mais de ter divergências entre tribunais. Tá? Um tribunal dá uma decisão, o outro dá divergente, cria essa controvérsia. E isso serve, importa essa suspensão, porque serve para a uniformização da jurisprudência. Tá? Isso é de extrema importância, porque isso cria uma segurança jurídica. Cria uma insegurança jurídica. E os impactos, vamos colocar primeiramente os impactos econômicos para a União, os estados e municípios. Uma decisão favorável aos hospitais, às entidades, ela pode ocasionar, o que é claro, em aumento de gastos públicos. E como que eu falo essa questão? Eu tento ser moderado para não expressar e, como eu falei, eu falo em hora que, que não é o momento, em hora que não é o tempo, mas eu falo. Então, eu vou falar aqui, eu vou tentar ser ameno, mas nessa questão envolve muito política, tá? Isso aí muita gente vai contestar, muita gente vai achar ruim, etc. Eu falo aquelas coisas que ninguém queria falar, mas envolve muita política, a temperatura da política. Tá bom? Nós estivemos em Brasília e uma das pessoas grandes de Brasília que tem essa gestão, não estou falando de terceiro setor, tá? Mas uma pessoa que tem muito conhecimento, ela falou que política é igual nuvem. Uma hora está cá, outra hora está lá. Então, envolve muitas questões políticas. Eu já risquei muito a minha questão de opinião, tá? Uma vez eu fiz uma postagem no Instagram que
teve um tema, e nesse tema, muita gente, muito advogado, eu não estou criticando, tá? Estou falando que é o mundo corporativo. Muito advogado recebendo porque deu aquele alarde na população, e a população, não, vai ser julgado, vai ser julgado, vai ser julgado. E eu olhei o viés político, olhei a temperatura, nós olhamos, e eu fiz um vídeo no Instagram e falei, ó, não vai ser julgado. Arrisquei um olho, vamos colocar assim, arrisquei, e porque eu não via como aquilo ser julgado. Houve muita demanda processual e aquilo não foi julgado, graças a Deus, assim, graças a Deus nesse quesito, né? Então, a política faz muito peso em decisões, querendo ou não, tá? Então, deixa claro esse impacto para a União, os estados, na questão da suspensão e na questão da decisão que virá. E os impactos diretos aos hospitais, santas casas, entidades, vocês já sabem, eu nem preciso dizer. Incerteza quanto ao pagamento, não sabemos se esse dinheiro virá ou não, e isso não dá para fazer um planejamento financeiro com esses valores. Então, nós devemos não contar com esses valores, ou contar e esperar fazer, mas aí vai contra a saúde doente da entidade, etc. Tá? Eu dou até uma opinião nesse caso, que o planejamento financeiro não precisa ser feito antes. Não precisa ser feito antes. Ah, que doideira você está falando. Eu falo algumas coisas assim, não precisa ser feito antes. Porque quando você receber o dinheiro, ou não receber o dinheiro, em uma semana fazendo reuniões todos os dias, por exemplo, 7 dias de reuniões, você faz o planejamento financeiro, você dá a guinada na sua entidade. Então, eu não vejo isso aqui, é só um adendo também nessa questão. E agora, quais os possíveis desfechos, tá? Eu vou citar 3, deixa eu ver se eu estou junto aqui com a pauta. Aplicação da TUNEP, isso. Quais os possíveis desfechos, tá? O primeiro desfecho é aquele que todo mundo ganha. É que todo mundo é feliz, que todo mundo está feliz que vai receber dinheiro, todo mundo sabe que está resguardado pelos próximos 5 anos. É quando o STJ vem e decide pela aplicação da TUNEP. Não, ó, vai ter o reajuste, vocês podem ser ressarcidos os valores de 5 anos atrás, o governo vai ter que pagar e etc. E isso aí vai poder haver compensação, precatória, etc. Esse é o melhor dos mundos. Eu acho, olha, eu não sou da dona da verdade, como eu disse, exatamente agora, dia 19, falando agora, na temperatura que eu sinto politicamente, do mercado, das pessoas, etc. Falando agora, eu não vejo isso como acontecer isso, tá? O STJ decidir pela aplicação da TUNEP com ressarcimento, tá? Ganhar tudo, resumindo, ganhar tudo. Eu não vejo isso como provável, como certeza, né? Provável pode ser que aconteça, mas eu não vejo isso. Eu não colocaria minhas fichas nisso, tá? A restituição, ganhar, etc. A segunda causa poderia ser o STJ, ele decidir contra a aplicação da TUNEP. Porém, como eu disse, tudo depende. Isso pode acontecer, pode acontecer. Porém, os hospitais, as entidades, nós temos uma auferição disso, e isso está meio pulverizada a questão financeira. A questão financeira das entidades, eu posso estar errado, tá bom? Mas pelas entidades que nós vimos, tal, assim, está devendo, precisando de dinheiro, algumas entidades tendo que dar nó em pingo d'água, etc., para conseguir, está se sustentando ali, está se esforçando, porém, a aplicação da tabela da TUNEP tem que acontecer. Então, eu acho que o STJ, nesse momento, hoje, não decide contra a aplicação da TUNEP, tá? Nesse momento, eu acho que não. Mais que a primeira? Tem mais probabilidade que a primeira? Acho que sim. Mas ao meu ver, nesse momento, eu creio que que uma decisão intermediária aconteça, tá? O STJ vem, estabeleça algumas regras específicas para a aplicação da TUNEP, tá? Considerando alguns casos, etc., e module esses efeitos. O que é modulação?
é quando você apresenta, o tribunal, ele recebe o processo tal e ele modula a decisão dele. Quando o tribunal, ele altera a forma, é, deixa eu lembrar, quando ele altera... Ô, Lucas, eu vi agora a sua mãozinha, Não, desculpa. eu ia deixar você terminar a sua fala, mas é porque a Ana Paula, lá da Federação dos Hospitais Filantrópicos, lá do Espírito Santo, ela fez uma pergunta aqui. Quem entrou com ação precisa contabilizar? Como que fica essa questão? Então, essa questão, eu posso dizer que eu trabalho com excelentes contadores. E essa questão, como eu posso dizer para você, essa questão vai determinar o entendimento do contador. Juridicamente, uma ação judicial, assim, é melhor não contabilizar, não precisa contabilizar. Eu falando como jurídico, tá? Mas o contador tem mais propriedade disso para falar. Se o contador vê essa extrema necessidade de fazer isso, tá bom, a gente vai pelo contador. Agora, processualmente, nessa questão de contabilizar, ao meu ver, eu não vejo obrigatoriedade ou alguma incisão a isso, tá bom? Tá joia. Lucas e doutor Eric, bom dia, vocês me ouvem? Opa, bom dia. Bom dia, senhor Diego, tudo bem? Tudo bem? Grande Diego. Eu queria só fazer uma contribuição a respeito do que o doutor Eric está falando, acerca da modulação do STJ, né? Recentemente, eu acredito que várias entidades presentes devem ter vivenciado, havia uma ação, inclusive um hospital que um cliente meu também tinha essa ação, havia uma ação da revisão, na verdade, a revisão não, da suspensão do ICMS sobre a transmissão da energia elétrica, a chamada TUSD, né? E essa ação já tinha, por exemplo, o hospital estava rolando essa ação desde 2017, se eu me recordo perfeitamente. Essa ação estava com liminar judicial favorável para a entidade. Preventivamente, o que a entidade estava fazendo era fazendo o depósito em juízo do valor do ICMS destacado pela concessionária de energia elétrica, né? Dava como certo já, né? Uma vez já tinha até inclusive a suspensão liminar, e que a gente ganharia essa ação. E no final do ano passado, no meio do ano passado, saiu uma decisão do STJ dando direito àquelas, não só a entidade, nesse caso, inclusive as empresas grandes pagadoras de energia, também estavam com essa ação é, postulada. Então, deu o direito de manter o direito das empresas e dos hospitais enquanto período liminar, ou seja, se você não recolheu no período que estava liminar, mantém-se o não recolhimento, não é devido, mas a partir da modulação, passa-se a pagar, fato é que nós já voltamos a pagar o ICMS sobre o TUSD. Estou só dando essa colaboração, que eu estou sendo, eu creio que, tendo em vista a dificuldade financeira, orçamento, tudo que a gente está escutando aí de questão fiscal, é possível que venha uma decisão muito ruim para nós, os hospitais filantrópicos, que já estamos, como vocês falaram, o doutor Érico falou no começo, desde 96 sem reajuste da tabela SUS, enquanto todos os custos subiram, honorários médicos, salário, tudo, medicamento, tudo sobe, e os hospitais, a maioria deles, sabemos, estão endividaram com bancos para suprir essa perda. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado, Diego. Excelente, excelente. É isso mesmo. Essa ação, nós tínhamos aqui muitas ações dessa matéria, tá? E foi isso mesmo que aconteceu. Excelente contribuição, tá? A modulação, é, no âmbito geral, ela se refere quando o tribunal vai aplicar aquela decisão no tempo. Tá, eu lembrei aqui, até dei uma pesquisadinha que eu tinha esquecido, mas a modulação é quando vai aplicar no tempo, tá? Existe a questão, assim, a modulação está aqui, existem as vertentes, que seria, vamos colocar em latim, seria ex nunc, tá? Que vem a decisão, a modulação, que é daqui para frente, da data do julgamento para frente,
tá? E aí, quem é modulado nessa questão, a parte da retroatividade de valores não recebe. Eu nunca vi um professor falar isso, tal, mas na minha concepção, ex nunc, para quem nunca ouviu isso aí, tem que ouvir o N como nunca, nunca mais, daqui para frente. Tá? Eu posso ter ouvido, algum professor pode ter falado isso, mas isso eu tinha na minha mente. E tem também a modulação ex tunc, que seria tudo, vamos colocar assim, tudo, que é a mais difícil, que é de todo o tempo, com restituições, etc. Porém, como eu disse, a decisão que eu acho que pode vir, tá? Entre aspas, tem a questão da temperatura política, que é muito difícil, é a decisão intermediária, tá? Tem a características com a modulação, ela vem intermediária e fala assim, ó, tá bom, quem entrou com o processo vai ter a aplicação da TUNEP, vai ter esse ressarcimento, mas nós vamos colocar um prazo. Eu posso citar aqui, aproveitando o ensejo do Diego, a questão política, como eu disse. A TUSD, né, e TUST, que era TUSD e TUST, tá? Ela foi julgada num momento político. Agora, eu creio que o pessoal da entidades não é do feitio terceiro setor, mas eu posso citar o ICMS na base do PIS e da COFINS, que é a tese do século. Eu acho que muita gente ficou sabendo, tá? Era uma tese milionária de valores altos, iguais à Tunep, tá? E eu posso dizer que o ICMS na base do PIS e da COFINS foi julgado procedente. Porém, a decisão veio do STF e diz assim: quem entrou com processo até março de 2017, que foi a decisão da tese, esse pode restituir dos 5 anos anteriores. E quem não ingressou com a ação até 3 março de 2017, não pode restituir. Quem entrou resguardou o dinheiro dos últimos 5 anos. Quem não entrou até a decisão do tema, do julgamento, não conseguiu restituir, tá? Então, eu acho que pode ser. Então, assim, esclarecendo, nós temos, com a ajuda do Diego, doutor Diego, nós temos essas questões. Ó, uma tese, ICMS na base do PIS e da COFINS, tá? Estava no momento político e eram valores milionários. E foi julgada procedente com a modulação de tempo da data do julgamento. E temos a TUST e TUSD, tá? Que ela foi julgada contra os contribuintes, só que estava em um momento político diferente. Então, eu posso dizer que no Brasil tem essa questão política muito forte, tá? Eu acho ainda pensamento positivo, tá, pessoal? Pensamento positivo, que vem essa decisão intermediária. Logo após a aposta vem a decisão negativa e em terceiro vem a decisão que ganha-se tudo. Tá? Seria essa a minha apresentação. Eu não sei se eu fui claro, nós podemos aprender junto. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem para mim. Tá? Eu vou passar a palavra para o Emerson e seria essas questões que eu pude explicar. O O Eric, sistema anda como placas tectônicas. o João Carlos, ele até perguntou que poderia ser incluído apenas nas notas explicativas. As notas explicativas, Se poderia ser incluído apenas nas notas explicativas. isso aí eu vou ter que pensar, viu? Só as notas explicativas eu creio que não, tá? Eu posso procurar trazer para vocês, mas só as notas explicativas geralmente não, tá? Até porque tem três vertentes, e nessas vertentes eu acho até lá em cima, né? Nessa questão, eu acho difícil, tá? O meu posicionamento agora, nesse momento, é não. Se alguém A- puder a- contribuir, eu fico à eu, vontade. Manda Eric, bala aí. Lucas, eu de novo, deixa eu Diego, contribuir. vamos lá. Ótimo, ótimo. Inclusive orientação dos meus auditores. Geralmente, os processos judiciais, as ações, quando a entidade ou a empresa ela é ré na ação, aí você faz aquela classificação possível,
provável, possível, remota, né? E todas as prováveis, você reconhece lá o seu passivo, inclusive os advogados avaliam o valor da ação, né, o provável valor da ação, né, que o judiciário você nunca sabe o que vai decidir lá, afinal, embora tenha assim, alguns elementos. Com base nos prováveis valores que o advogado estuda, com base nas sentenças que ele já conhece naquela matéria, você reconhece esse passivo, né? É uma prudência contábil. Já, por outro lado, quando você é autor da ação, aí pensando também na prudência contábil, sabendo que embora haja probabilidade, mas não é certo, não é líquido e certo, você não faz reconhecimento ativo desse contas a receber de ação judicial. Que no caso aí, como as entidades são as postulantes, elas são os autores da ação, então não haveria, nesse caso, a contabilização, o reconhecimento de contabilização, embora já tenha cálculo de qual seria o valor, se a decisão for favorável, embora seja possível, porque já tenha ações já tramitadas em julgado daquela matéria, mas em se pensando na contabilidade pela prudência contábil, não se reconhece ativo, só se reconhece quando você é réu da ação e quando você é réu e há a classificação jurídica de uma ação possível. O fato é que é provável, você não contabiliza também, só coloca em nota explicativa. Obrigado, Diego, me salvando aí. Mas é isso aí, pessoal. O processo judicial com contabilidade é assunto frágil, tá? Porque o processo judicial, nós estamos dependendo de todo o procedimento, igual aquele processo que eu disse, que começou, estava no finalmente, tal, e voltou do início. E nós vemos também alguns cumprimentos de sentença. Nos cumprimentos de sentença, nós vimos que há muita disparidade de valores. E aí vai para a contadoria judicial. E, olha, eu posso dizer que contadoria judicial vem, apresenta os valores e continua a briga, embora esteja em cumprimento de sentença, tá bom? Eu agradeço o Diego por essa ajuda, tá? Mas é o que eu achava, não é bom mencionar, não. Agora, mais alguma dúvida? Senão eu já passo para o Emerson, já está indo para os finalmente da apresentação. Ó, por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, tudo Passar para andando. ele. Obrigado, Vamos lá. pessoal. Espero ter sido claro, tá? E que nem eu disse, que vocês precisarem, se eu não souber de imediato, eu procuro, trago para vocês, nem que seja posterior. Até mais. Pessoal, então, para encerrar, né, nós gostaríamos de trazer aqui nessa última lâmina algumas opções alternativas. Enquanto o processo está travado, está parado, aguardando a decisão, o que as entidades podem estar fazendo, né? Primeiro, se você tem o processo TUNEP, o processo já está em liquidação, tem algum valor homologado, uma das opções é realizar a venda desse ativo, né? A venda desse direito creditório. Inclusive, nós já intermediamos algumas vendas para a entidade, dependendo da situação da entidade, é interessante trazer esse valor com deságio para valor presente, coloca no caixa e acabou o assunto, tá? Segundo, compensação com débitos por intermédio da via administrativa. Isso é divergente. Porém, se a União reconhece um valor que é devido, há a possibilidade, tá bom? Dependendo da situação, dependendo da análise do gestor, de fazer uma compensação administrativa do valor que ela entendeu como devido, tá? Por exemplo, já está em liquidação. A entidade falou que ela tem direito a 200 milhões. A União vem e falou, não, não é 200, é 100. Isso já é um direito. Podemos pleitear administrativamente uma aceitação para que haja compensação desse valor que ela entende como devido. Uma atitude um pouco meio drástica, meio divergente, porém há essa opção. E, para finalizar, em contrapartida à TUNEP, hoje há inúmeras ações que estão à condição da entidade que pode estar ajuizando, tá? A maioria delas, creio que todas elas, com pagamento somente no êxito.
que é essa ação de liquidação de 94 e 95 que o Dr. Eric comentou. Isso aí é um rol de empresas que têm direito a esses valores e ainda não foram atrás. Empresas não, perdão. Entidades que ainda não ajuizaram essa liquidação individual de uma sentença coletiva. Tem também teses como o COFINS sobre insumos, a tese das glosas, que tem entidade que tem muita glosa das AIHs, UTI Covid, na época da Covid, as equiparações de UTI, entidades que realizam internações psiquiátricas. Então, tem um rol de ações à disposição das entidades, ações que não geram custos, que não geram alguma responsabilidade, que muitas das vezes a entidade não conhece, né? Ou fica com medo de alguma sucumbência, alguma coisa nesse sentido. Mas são ações que estão em andamento, há inúmeros precedentes favoráveis, que serve como uma opção alternativa para enquanto a Tunep fica parada, fica nessa questão que incerta, dá para ir levantando valores de outra maneira, tá bom? Nós finalizamos aqui agradecendo, tá bom, a presença de todos. O que precisarem, dúvidas, estamos à disposição. Desculpe pelo transtorno no início, tá bom? Mas me sinto bem honrado de fazer essa apresentação e estar com todos vocês. Fico à disposição para dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos. Com você, Lucas. Muito bom, muito bom. Obrigado também por ter compartilhado com a gente. Eu acho que acontece, né? Mas eu acho que foi tudo bem. O pessoal, assim, tá bem. Hoje é um grupo seleto, viu, Emerson e Eric, que está aqui com a gente, né? Participando. Eu creio que foi muito bom. Se vocês quiserem aqui, a gente tem um tempinho ainda, pode falar com a gente aqui. Abrir o microfone, assim como o Diego fez, assim como a Ana Paula perguntou aqui no chat. Fiquem à vontade. Vamos aproveitar esse tempo, a Janaína também, né? Ô, Vamos Lucas, aproveitar esse tempo junto com o Eric. Vamos lá, Eric, sim. só em questão de informativo, tá? A questão dos hospitais psiquiátricos, nós fomos demandados, eu falo isso não trazendo para a gente, não, mas em questão de informativo, nós fomos demandados que alguns fundos, eles estritamente queriam esses hospitais ou queriam comprar os créditos desses hospitais. Então, quem for dessa vertente tem que ficar meio antenado nessa questão, tá? Somente isso aí. Muito obrigado. Agradeço também todos que participaram, que ouviram o que eu disse. Nós estamos aqui para aprender. Eu agradeço vocês terem ouvido tudo que eu tinha para passar, a situação atual. E agradeço novamente a Azevedo Capacita e todos os presentes. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eric. Bom, as duas já estão aqui compartilhando com a gente os contatos do Emerson. Como a gente está gravando no YouTube também, o pessoal que está assistindo, a gente vai deixar com vocês. A gravação do webinar de hoje, até esse material já está, vai estar disponível, na verdade, assim, poucas horas à frente aí do nosso grupo do WhatsApp. Então, fiquem à vontade para entrar e fazer parte do nosso grupo, tá? E eu vou pedir para que vocês não saiam ainda, que abram a câmera para a gente fazer aquela nossa foto e compartilhar nas nossas redes sociais. O Eric, o Emerson, o Dorival, o Alexandre. O Alexandre não está aberto, não, mas quem puder compartilhar a câmera e abrir a câmera, a gente vai contar. Vamos deixar tudo bonitinho. O Alexandre abriu agora. E nós vamos fazer uma foto para compartilhar. E eu vou deixar o link para vocês das nossas redes sociais. Deixei aqui, o Instagram, mas só procurar Azevedo Capacita, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, Instagram. Então, sigam a gente lá, acho que é importante a gente levar esse conteúdo, tá? Para todo mundo. Acho que compartilhar o conhecimento, compartilhar os nossos webinários sejam importantes, assim, talvez a gente escuta muito, viu, Eric e Emerson, quando a gente vai para os eventos, né, para os congressos, né, a carência que nós temos de conteúdos, né? Então, assim como o Diego compartilhou com a gente que estava aqui hoje, né? E assim, é uma conexão mesmo. Então, assim, além dos nossos convidados palestrantes, quem participa junto com a gente? O Diego já longa data junto com a gente, participando e colaborando e nos ajudando também. Isso que é o mais importante. O Campaner lá também, estou vendo ele aqui, ó, abriu a câmera lá.
Está lá com a gente, sempre participando, ajudando. Bom, eu vou contar até 3. Quem puder aqui, o Pedro abriu, Diego, Thomas, a Rayane também está por aqui. A Rayane está quietinha, concentrada lá. Eu achei que estava só a foto, mas agora ela se mexeu, agora eu vi. Ó. O Alexandre por aqui também, Janaína, Emerson. Eu vou fazer uma foto, a Tatiana, as duas Tatianas aqui. A Elisete está sem câmera, tudo bem, a gente sabe, a gente entende. Marcelo também, né? Está sem câmera, vamos lá, vamos contar. Contabilidade 01 arrumando cabelo, vai essa é a ideia mesmo, para se organizar, se arrumar aí, para fazer a foto bem bonitinha. Vou contar até 3. Vamos lá? Vamos sorrindo, né? 1, 2, 3. E foi. Eric e Emerson, além de todos que participaram junto com a gente aqui. Obrigado mais uma vez, né, por trazer o conteúdo, estar com a gente nessa manhã. Episódio 81, a gente vai divulgar. Vamos colocar no YouTube essa gravação, acho que é importante. O material vai estar junto com a gente também lá no nosso grupo. Mas agradecer mais uma vez, em nome da Azevedo Capacita, em nome da Azevedo, em nome do Luiz Eduardo, né? Essa manhã aqui com a gente, trazendo, eu acredito que ficou bem claro. É lógico que dúvidas sempre vão ter, mas vocês já disponibilizaram assim, os canais de comunicação com vocês. Agradecer mais uma vez, obrigado. Obrigado, Lucas. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa semana. Muito obrigado a todos, viu? Estamos à disposição e vamos para cima. Boa semana a todos. Valeu, pessoal, obrigado. Até quarta-feira que vem, assunto novo aí, ouvidoria, hein? Tamo junto, vamos compartilhar junto aí. Obrigado.